Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso com a cobertura especial das plataformas do Estadão sobre a pandemia de coronavírus e estamos em isolamento, cada um na sua casa, né, Carol? Bom dia. Olá, Raíssen, bom dia a todos. A gente começa falando, inclusive, sobre a notícia que todo mundo queria saber, o auxílio emergencial quando sai. E finalmente o governo divulgou o site e também o aplicativo para o recebimento do auxílio emergencial por parte dos trabalhadores informais, autônomos e também os MEIs, os microempreendedores individuais. O site para o cadastramento é o auxilio.caixa.gov.br e tem o aplicativo também que é o Caixa Auxílio Emergencial. Os valores são de R$ 600 por 3 meses, para esse período aí envolvendo a pandemia de coronavírus, e é preciso, por esses canais, fazer um cadastramento. Lembrando, quem está no Bolsa Família não precisa fazer esse cadastramento. A expectativa do governo federal é de que ainda hoje 15 milhões de pessoas estejam cadastradas. A gente acompanha e tem todos os detalhes lá no portal do Estadão. E essa questão toda financeira, a crise, provocada pela pandemia do coronavírus, já levou 2 milhões de clientes a procurarem os maiores bancos do país para renegociar ao menos 200 bilhões de reais em empréstimos. O Itaú Unibanco, por exemplo, disse ao Estadão que aceitou apenas 5% dos mais de 300 mil pedidos que recebeu. Diante dessas críticas de algumas empresas, pessoas físicas, de que não estão conseguindo respostas aos pedidos para adiar as prestações em 1, 2, 3 meses, a Febraban informou e afirmou que entende essa ansiedade de diversos setores, mas pede paciência porque se trata de um processo gradual e complexo. O endividamento em março bateu um recorde. 66% dos trabalhadores têm dívidas, seja no cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que permanece no cargo, ele confirmou isso ontem à noite, depois de uma reunião de ministros lá no Palácio Planalto, contou também, e isso está retratado hoje em reportagem do Estadão, que após a reunião com o presidente Bolsonaro, sofreu uma pressão para aprovar um protocolo para o uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. Ele contou que foi levado para uma sala onde ouviu os argumentos de 2 médicos. Não citou os nomes desses 2 médicos. Disse apenas que recomendou a eles que procurassem a equipe técnica do Ministério da Saúde. Bom, essa questão da hidroxicloroquina é mais um dos pontos de divergência entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Enquanto Bolsonaro quer aí o avanço nesse tipo de tratamento, que é para malária, para doenças autoimunes, para tratar também do coronavírus, o ministro é cauteloso e diz que cientificamente ainda não há nada comprovado. Os bastidores dessa história toda você encontra lá no portal do Estadão. E um dia após esse fico do ministro da Saúde, o presidente Bolsonaro evitou responder hoje a um apoiador. Ele o questionou sobre a possibilidade de assinar um decreto liberando o funcionamento do comércio em todo o país. A flexibilização dessas regras de isolamento social adotadas para evitar a propagação da Covid-19 é um dos pontos também de atrito entre o presidente e o ministro Luiz Henrique Mandetta. O Brasil já tem 553 mortes por coronavírus e mais de 12 mil casos confirmados. No mundo, os números trazem uma ponta de esperança. A China anunciou hoje que não registrou nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia. Com o resultado, a China registra, então, o melhor começo de semana desde que a estatística da mortalidade da doença começou a ser contabilizada lá em janeiro de 2020. E a paralisação do futebol, como de outras modalidades, com a pandemia de coronavírus, está servindo para algumas discussões e reflexões sobre o futuro da modalidade do futebol. O próprio presidente da FIFA, o Gianni Infantino, chegou a defender competições mais curtas e com menos equipes para que elas fiquem mais equilibradas e atraiam mais o interesse do público. E a partir daí o Estadão foi ouvir especialistas, também ex-jogadores, ex-dirigentes, sobre propostas de remodelação do futebol para depois da pandemia. Toda essa discussão com a análise, a reflexão, concordâncias e divergências, você encontra lá no portal do Estadão. Olha, muita gente não tinha o costume de jogar online, mas a coisa mudou durante a quarentena, a tela invadiu a nossa vida.
E algumas opções são infinitas. Algumas delas estão numa reportagem do Estadão de hoje. Tem desde o Stop Online, que é um clássico da infância de muita gente, na versão em papel, né? Agora tem essa versão online também. Tem o Gartic, que eu não conhecia, mas funciona como uma imagem em ação, que é um jogo bastante conhecido de tabuleiro aqui no Brasil. Uma pessoa desenha, a outra tem que acertar o desenho. E o jogo, inclusive, teve um número de médio de usuários que explodiu no mês de março. Aumentou 1.200%. Tem muita gente jogando imagem em ação virtual. Dá para jogar até o War, né, que é um jogo também de tabuleiro bastante conhecido. Tem já no site da Grow também uma versão online para quem quiser se arriscar. Estas e outras notícias você acompanha na nossa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus nas plataformas do Estadão. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Até amanhã.